Ok, está gravando já. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a gente vai comentar sobre o nosso gabarito, ok? Cadê você? Caramba. Isso, olha lá. Está visualizando aí, né? O gabarito. Bom, a primeira pergunta, acho que era tranquilo. Eu acho que quase todos acertaram, que era justamente sobre o conceito de pesquisa operacional, que foi trabalhado em sala de aula, ok? Em duas palavras, a maioria do pessoal acertou também. Não vou perder muito tempo aqui também, ok? A segunda questão também era: pesquisa operacional é a ciência da administração. É a área de estudo que utiliza computadores, estatística e matemática para resolver problemas de negócio. A definição da ciência da administração leva a 3 objetivos internacionais. Quais são eles? E aí estava bem simples também, a maioria acertou, estava bem claro lá, inclusive numa unidade de aprendizagem que vocês já tinham feito, que era converter dados em informações significativas, apoiar o processo de tomada de decisão de formas transferíveis e independentes, criar sistemas computacionais úteis para usuários não técnicos. Ok? E a terceira pergunta também era sobre o enfoque sistêmico e o enfoque experimentação também, que eu acho que a maioria também acertou. Ok? E aí, a partir da quarta, quinta e assim por diante, era de múltipla escolha. A quarta era a alternativa E, ok? Que a alternativa E é que estavam corretos a questão alternativa 1, a 4 e a 5. Ok? A 5 também era a alternativa A, ok? Então, foi perguntado sobre um texto que tinha dado sobre matemática da administração, né? Que pesquisa operacional é a teoria da matemática da administração, e esse texto se referia à gestão baseada em dados, que se refere à prática da captação, manipulação e análise de dados para a tomada de decisão. O tempo todo nós falamos, desde o início da aula, que pesquisa operacional ela foi feita com o objetivo de tomar as decisões cada vez mais assertivas também, ok? Utilizando na atualidade diferentes fontes, tipos e volumes de dados, além de ferramentas computacionais, estatísticas mais sofisticadas, com aplicações complementares aos métodos convencionais de tomada de decisão, ok? Então ela estava bem simples, a maioria acertou, mas um ou outro que colocou uma outra alternativa aí também, tá? A questão 6, quem entendeu a última questão ia resolver facilmente, e a pergunta 6 era, no final, assim, determinar a função objetivo. Vocês lembram que o tempo todo dizia, função objetivo sempre você quer maximizar ou minimizar. E a única alternativa que tinha maximizar ou minimizar era a alternativa B. Tudo bem? As outras alternativas não tinha nada de maximizar e nem de minimizar. Tudo bem? E a sétima questão pergunta exatamente qual a restrição que estava correta. E eu me lembro que essa daqui na parte conceitual nós trabalhamos, que era a alternativa E, que era P1 multiplicado por X1 mais P2 multiplicado por X2 deverá ser menor ou igual a P, porque nós dissemos que eu não posso usar além da área que eu tenho disponível, ok? Então eu posso usar até o P, mas nunca maior, que é exatamente menor ou igual a P. Então era a alternativa E, tudo bem? Agora vamos perder um pouquinho mais de tempo na última questão, onde tinha algumas dúvidas de alguém também. Então, isso é importante a gente fixar esse conceito, porque a gente vai precisar bastante lá na frente, a partir de hoje, da unidade 5, que nós iremos trabalhar também, ok? Então, a primeira questão era a função objetiva a ser minimizada. Então, começa por aí. Se eu quero minimizar, eu quero o menor custo. Tudo bem? E aí eu tinha pelo menos 5 restrições. Menos x1 mais x2 menor ou igual a 2, x1 menor ou igual a 4, x2 menor ou igual a 5, 3x1 mais 5x2 maior ou igual a 15, 5x1 mais 4x2 maior ou igual a 20. E quem seguiu as minhas instruções, que nós trabalhamos nos exercícios anteriores, identificando a primeira como uma estrelinha, a segunda 2 estrelinhas, assim por diante, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma igualdade, concorda? 0x2, acho o valor do x1. 0x1, acho o valor do x2. E assim você deve fazer, ok? Onde é a alternativa B, identificando ela e fazendo uma igualdade, ok? E aí a gente começa a desenvolver. Então, acho que a primeira questão que era menos x1 mais x2 igual a 2. Se o x2 é igual a 0, logo o x1 será menos 2. Se o x1 é igual a 0, o x2 será 2. Tudo bem? A segunda equação era x1 igual a 4. Eu tenho x2 nessa equação? Não. Então, subentende que o x2 é 0, está resolvido.
A terceira equação, x2 é igual a 5. Eu tenho x1 nesta equação? Não posso misturar uma equação com a outra. Cuidado que tem aluno que faz essa confusão. x2 é igual a 5, eu não tenho x1, x1 é igual a 0. Pronto. A quarta questão era, a quarta, como chama? Professor, Oi? você pode voltar ali na que você falou que dava confusão? Que eu não entendi. Isso. Vamos lá. A de menor, a primeira ou a segunda? A segunda. Isso. Então, é assim, Vinícius, a segunda tem aluno que mistura com a terceira. Ah, x1 é igual a 4, x2 é igual a 5. Não. A que você chamou de dois pontinhos, x1 igual a 4, e eu não tenho x2 nessa equação. Então, subentende que o x2 é quanto? 0. Tudo bem? Aí vão para a terceira. Não mistura uma equação com a outra. Você indo para a terceira, ok? Então, a terceira é x2 igual a 5. Então, já está resolvido o x2. Eu tenho x1 nesta equação? Não. Então, x1 subentende que é 0. Ok? Aqui muitos alunos acabam fazendo confusão. Então, não misture uma equação com a outra. Por isso que você vai chamar 1, 2, 3, 4, 5, uma estrelinha, 2, 3, 4, 5 estrelinhas, assim por diante. Tudo bem? Bom, a quarta questão era 3x1 mais 5x2 igual a 15. Seria o x2, descobri que o x1 é igual a 5. A mesma coisa, 0x2, vou descobrir que o... Desculpa, 0x1, descobri que o x2 é igual a 3. E na quinta e última equação, que é 5x1 mais 4x2 igual a 20. Vou zerar o x2, vou descobrir que o x1 é igual a 4. Vou zerar o x1 e descobrir que o x2 é igual a 5. Pronto. Agora eu tenho já todos os valores de todas as minhas 5 equações. x1 e x2 para cada uma delas. Tudo bem? Agora, o que eu estou fazendo? Para fazer o gráfico, eu fiz uma escala, mínima que seja. Então, eu tenho de um lado o x1, do outro lado o x2. O x1 eu começo por menos 2, que ele é menor do que 0, concorda? Então, menos 2, 0, 4, 5 e 6. Então, a minha sugestão é 8 pontos de 1 em 1. Não preciso mais do que isto, ok? E a segunda, o x2, eu vou colocar 0, 2, 3 e 5, que é os pontos que eu tenho. Então, 5 pontos de 1 em 1 é o suficiente para mim. Então, x1 aqui na horizontal, x2 na vertical. Tudo bem? Aí vamos. Veja o gráfico que apareceu, então. E aí eu vou fazer a minha primeira equação, menos 2 com 2, e traçar ela. Ela é infinita, concorda? Ela começa no negativo, mas o resultado não vai ser negativo. Porque o resultado sempre tem que dar na região de positividade. Então, eu vou para a setinha. Setinha menor ou igual, setinha para baixo. Ok? Vou na segunda reta. Cadê a segunda? Está aqui, ó. O x1 que é igual a 4, tá certo? Vem nela, não é menor? Então, tenderam para o zero. Percebe onde vai dar? Então, a minha região de solução, que está marcada em vermelho, aí eu começo no sentido anti-horário, do 0, 0. Primeiro A, depois subindo B, C, D e E. Então, eu sei que aqui eu tenho 5 pontos, ok? Em cada um desses pontos, eu preciso e devo descobrir o valor do x1 e o valor do x2. x1 na horizontal, x2 na vertical. Então, eu venho aqui para a regra de Gauss. Onde ele é visível, eu não preciso perder muito tempo, concorda? Mas onde ele não é muito claro, eu preciso trabalhar com a regra de Gauss. Então, o ponto A mesmo, eu preciso encontrar a regra de Gauss, que é a reta 2 com a reta 4, ok? Então, vou colocar uma ao lado do outro, ok? E vou descobrir que o x1 aqui já está decidido, que é 4, concorda? Logo, é só substituir na outra equação o valor do x1. E vou descobrir que o x2 é 0,60. Tudo bem? E aí, para ter certeza que está certo, no dia da avaliação não dá para brincar, concorda? Eu preciso ter certeza, eu faço a prova real. Pego a segunda equação, vou substituir o valor de x1 e de x2 e vou descobrir que 15 é igual a 15. Pronto, então está certo o que eu calculei, ok? Ponto B, eu encontro da reta 2 com a reta 3, ok? O ponto reta 2 com a reta 3, o x1 é 4, o x2 é 5. Tudo bem? Está bem claro aqui o ponto B. Tá? O ponto B, se você descer aqui é 4, você vem aqui na horizontal é 5. Não precisa calcular nada. Já está resolvido, concorda? Agora, o ponto C é um pouco mais complexo. Se você descer aqui, parece que é 3, mas acho que é 3 alguma coisa. Mas o 5 eu tenho certeza que é. Então, já tem meio caminho andado do ponto C também, concorda? Então, ele é menos x1 mais x2 igual a 2. E a outra x2 igual a 5. Ok? Vou substituir o x2 que eu já tenho. Vou substituir ele aqui.
vou descobrir que o x1 é igual a 3. Como que eu tenho certeza que esse valor está correto? Vou lá para a prova real. Prova real, menos 3 com mais 5 é igual a 2. 2 é igual a 2? Opa, certinho, pronto. Ok? E o ponto D é a mesma coisa também, é o encontro da reta 1 com a reta 5. Reta 1 menos x1 mais x2 igual a 2. A reta 5 é 5x1 mais 4x2 igual a 20. O que que eu vou fazer? Vou pegar o 5 do x1 e multiplicar 5 vezes o de cima, ok? A distributiva. Então, 5 vezes x1, 5x1. 5 vezes x2, 5x2. 5 vezes 2, 10. Pronto, resolvi a primeira. A de baixo eu só vou copiar. Mas agora eu não posso cancelar menos 5x1 com mais 5x1. Cancelo. Agora, mais 5x2 com mais 4x2, 9x2. 10 com mais 20, 30. x2 é igual a 30, que divide 9. x2 é igual a 3,33. Tudo bem? Ok? Pronto. Agora, o que que eu estou fazendo? Cadê? Ah, desculpa, eu achei o x1, que é 3,33. Tudo bem? Agora eu vou substituir por uma equação, qualquer delas, ok? E vou ver que o valor do x1 vai ser 1,34. Lembra que eu disse que ele parecia ser 1 um pouco, 1,34, tá vendo? Então, matemática não dá para brincar. Então, parece, mas não é. Então, vamos lá calcular para ter certeza. Como que eu tenho certeza que os meus valores de x1 estão corretos e o x2? Vou substituir por uma das duas, ou pelas duas também, sem problema nenhum. Olha, substituir pela primeira. Descobri que 2 é igual a 2, está correto. Peguei a segunda, descobri que 20 é igual a 20, está correto, concorda? Pronto. O ponto é a mesma coisa também, é o encontro da reta 4 com a reta 5. Vou representar a reta 4, vou representar a reta 5. Eu estou invertendo os valores de x2, percebeu? 4 para cima e 5 para baixo. Ou seja, eu vou zerar o x2. E estou mudando o sinal de um deles, da primeira equação, concorda? Então, fazendo a distributiva, o primeiro vai dar menos 12x1 com menos 20x2, que é igual a menos 60. E a segunda eu vou fazer vezes 5, olha lá. 25x1 mais 20x2, que é igual a 100. Percebeu que 20x2 negativo com 20x2 positivo, eu cancelo o x2. Então, agora é só fazer 25x1 menos 12x1, que dá 13x1. 100 menos 60, que dá 40. Pronto. x1, que é igual a 40, dividido por 13. x1, que é igual a 3,08. Tudo bem? Uma vez que eu já tenho o valor de x1, é só pegar uma das duas equações. Vou pegar uma delas aqui, tá? A primeira. E substituir o valor de x1 e achar o x2. Neste caso, deu 1,15. Como que eu terei certeza que esses valores estão corretos? Vou fazer a prova real que eu aprendi com a dona Margarida lá na matemática do 7º semestre. Vou pegar uma das equações, ou as duas, para ter certeza. Vou substituir x1 e x2 e descubro que na primeira 15 é igual a 15, na segunda 20 é igual a 20, está corretíssimo. Ok? Bom, agora eu já tenho em cada um, ponto A, B, C, D e E, os valores de x1 e de x2. Está aqui, ó. Então eu vou minimizar a função 3x1 mais 7x2. Uma vez que eu já tenho os valores de cada um do x1 e do x2, no ponto A, B, C e D, é só substituir aqui do x1 e x2 e terei o valor do A, 16 e 20, do B, 47, do C, 44, do D, 27 e 33 e do E, 17 e 29. Logo, a minha resposta do menor valor é o local, o ponto A. Mas não é chutando, o A. Não, como que é? A quantidade de x1 deverá ser de 4 unidades e a de x2, 0,60 unidade, que é menos de 1, a um custo menor, o menor custo total de 16,20 unidades monetárias. Ok? Tá claro aí? Então agora eu abro para vocês questionarem aí, qualquer dúvida também. Tudo bem? Então vamos lá com vocês. E aí a gente entra em seguida para a unidade 5, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, ok? Certo. Certo, Vinícius? Dá para tirar 10 da próxima agora? 10. Vamos ver, né? Dá. Vocês dá, eu garanto. Vamos lá, quem mais que tá aí? Quem mais que tá aí? O Felipe, o Léo. Parece que você tá gravando ainda, né? Tô gravando. Opa, o Miguel tá chegando aqui, não tá guardando o lobby aí. Por que, o Miguel? Miguel, você saiu, voltou? Desculpa. Miguel.
Oi, professor, agora entrou. Foi. Bem? Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento do gabarito? Então, inteligente. O que é isso aí, essa bichinha aí? Que é Miguel? Não. É bom, ó, pra gripe. Tudo bem? Nenhum questionamento? Que classe maravilhosa! Fala, Miguel. Você está com vontade de falar, Miguel. Estou vendo sua carinha. Não, professor, é que eu não acompanhei aí o que você passou, porque Você foi lá desconectou ajudar, você foi lá ajudar a minha namorada internet no caiu. direito, né? A internet caiu. Eu sei que você teria ajudado a namorada lá no direito, lá e largou a nossa logística aqui. Sem problema. Não, ali ela faz direito. Tá certo. Tá certo. Ela faz direito, né? Tá certo. Então tá bom. Bom, mas é o seguinte. Bom, você já viu o gabarito também, não viu, Miguel? Vi sim, professor. Tá tranquilo? Você tirou 10, não tirou, Miguel? De média, na P1 acho que eu acertei todas. Tá pronto, tudo certo. Então tá bom. Miguel é o orgulho da sala. Cadê o Miguel? Miguel tirou Só 9, não tirou 10, nome e tirou logística 9. reversa, né? Só na... A briga sua com Miguel o é o Luizão, né? orgulho. É o orgulho da sala, né? da- Vamos seguir os bons, ô Vinícius. Vamos seguir os bons. Seguir o Miguel, então. Olha lá. Ele é Com o cara. certeza. Tá bom. Nayara, Letícia, tá tudo em ordem? Tudo certo? Podemos ir para a unidade 5. A unidade 5 tem Tudo novidades certo. agora. Tudo certo? A unidade 5 tem novidade ainda. Ô, Vinícius, você Eita. perguntou se estava gravando. Eu deixei de propósito. Está gravando até o questionamento de vocês. Ah, não, tudo bem. Letícia, é importante gravar também, porque o questionamento de vocês pode ser o questionamento de alguém que não conseguiu estar presente aqui. Tudo bem? Certo. Quem está assistindo o jornal aí é o Miguel, né, Miguel? Abaixa esse rádio, Não Miguel. sou eu não, professor, não sou eu Ah, não. não é? Não é alguém aí, mas tá bom, vamos lá. Vou colocar então na unidade 5, a gente passa e questiona também, porque já tem uma unidade para vocês fazerem, não sei se alguém viu lá também. Então vamos lá, compartilhar. Essa daqui acho que está mais fácil, porque ela já estava aqui, eu já tinha testado ela. Só não tinha testado o gabarito. Vai dar um descanso, não, professor? Então, querem um descanso? Não, tô brincando. Tô falando da unidade 5. Hã? Na unidade. Ah, então. Não, tô brincando. Não, Vinícius. Sabe qual é o objetivo? Eu já até me programei. Legal, foi até bom você fazer essa pergunta, porque eu até me programei hoje, inclusive, ó, só para você saber. Afinal de contas, nós somos administradores, nós precisamos planejar, não é isso? E o professor de Certo. logística também, tem como trabalhar muito com planejamento. Eu já até coloquei aqui, hoje, dia 5 é a nossa unidade 5, dia 12 será a unidade 6, dia 19 do 5 a unidade 7, dia 26 do 5 a unidade 8 é a última unidade. E a partir daí a gente vai fazendo só a revisão até aparecer a P2. Mas que eu acredito que a P2 vai ser na primeira semana de junho. Mas não está fechado ainda, entendeu? Então eu não vou ficar esperando ver o que vai acontecer e aí. Então eu já estou me programando, estou me planejando aqui. E eu acho que assim, a gente está aprendendo. Eu acho que assim, o Miguel tirou 9, outros alunos tiraram boas notas também. Eu acho que talvez o que vocês estão perguntando, questionando, em sala de aula talvez você não tenha coragem de perguntar. Isso é bom, Vinícius. O aluno está perguntando aqui. Eu acho que a aprendizagem está muito boa. Eu tenho uma turma grande que eu dou produção, tem 71 alunos, 66 deles postaram atividade e eles tiveram uma nota muito melhor do que o semestre passado, que foi 100% presencial, uma turma com o mesmo tamanho, a mesma disciplina, o mesmo conteúdo. Então você percebe que quem está participando, por isso que eu quero motivar, quem não está, continua, volta lá, faz sub ainda se perdeu a P1, que dá tempo de correr atrás e aprender ainda. Ok? Mas vamos lá. Deixa eu postar aqui a unidade 5. Opa, tá visualizando aí? Ok? Tá? Tudo bem? Tranquilo? A imagem está congelada aqui no meu professor. Tá Acho que congelado? é a minha internet. Ainda não. Não, já tá na 2 aí, não tá? Aqui. Apareceu aqui. Apareceu Apareceu a outra. Isso, A já tá pesquisa na página 2. operacional. Não tá conteúdo? Isso, Conteúdo, né? exato. Ok. Então tá bom, vamos lá.
só para a gente comentar, essa unidade, a gente vai falar das aplicações reais da discussão de produzir e comprar, escala de funcionários, mistura de componentes, mix de produção e estoque de produção. E eu coloquei um exercício já resolvido, bonitinho, para ter como estrutura, para vocês poderem trabalhar. E os próximos exercícios vocês deverão seguir também essa mesma estrutura, isso é importante, ok? Acho que tem alguém com o microfone ligado, aí não tem que estar dando uma chiadeira aqui para mim. Tudo bem ou não? Bom, vamos lá, seguindo aqui. Oi? Não tem o microfone ligado aí? Tenta desligar, depois a gente abre para vocês questionarem também, ok? Bom, o primeiro conteúdo dele, só para a gente poder entender dessa unidade de aprendizagem 5, é atividades práticas sobre aplicações reais nas decisões de produzir e comprar, atividade prática sobre escala de funcionários, sobre misturas de componentes, mix de produção, estoque de produção. Em seguida, eu indiquei um material aqui também para auxiliar o entendimento de programação linear, alguns exercícios já resolvidos também. Tudo bem? Então, está bem simples lá. Bom, nessa unidade 5, iremos mostrar uma série de tipos de problemas reais que são resolvidos por meio de programação linear. E, em seguida, nós vamos trabalhar ela com o software do Excel. Alguém, não sei se já viu, mas o software do Excel é uma ferramenta que todo o Excel que nós trabalhamos, nós temos. Às vezes ele não está ativado, mas cabe a nós ativarmos, a gente vai ensinar como ativar, e todos esses exercícios ele tem lá na última atividade para você colocar no software. Mas, neste primeiro momento, não faça isso, porque você ainda não tem estrutura para isso. Depois a gente vai pegar esses mesmos exercícios que já estão resolvidos e vai levar lá para o software do Excel, que vai ser uma coisa rápida também para a gente fazer. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora, neste momento, são modelagem de problemas e no cálculo de análise das suas respostas. Tudo bem? Então, essa é a maior atividade que nós temos para fazer. Ok? Que é a modelagem, cálculo e análise de todas as atividades. Ok? E aí, eu vou começar com o exercício para a gente poder entender. Veja lá, para ficar bem claro. Certa empresa fabrica 2 produtos, o P1 e P2. O lucro unitário do P1 é de 1.000 unidades monetárias e o lucro unitário do P2 é de 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade P2. O tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais para P1 e de 30 unidades para P2. Qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses itens? Construa um modelo de programação linear para este caso. Tudo bem? Então, no próximo slide, o que vai aparecer? Exatamente as perguntas. Esta pergunta, geralmente, ela é padrão a partir de agora, de todos os nossos exercícios de pesquisa operacional. Então, a primeira é quais as variáveis de decisão? Qual a função objetivo? Quais as restrições? Construa o gráfico e determine a região de solução. Determine os valores de cada ponto e maximize a função objetivo. Respostas. E o G é resolver pelo solver, que eu coloquei entre parênteses para vocês aqui, posteriormente iremos resolver, mas hoje ainda não, porque nós precisamos de uma estrutura ainda para isso, tudo bem? Se alguém já conhece e quiser, sinta-se à vontade, mas não se preocupe, quem não sabe que a gente vai ensinar direitinho, tem um material bastante didático para a gente aprender a fazer ele direitinho também, mesmo assim online, ok? Tudo bem? Então, essa estrutura, outra coisa que eu peço para vocês também, não precisa nem mesmo fazer as perguntas aqui, mas quando vocês forem responder, numerem pelo menos o que é A, B, C, D, E e F, assim por diante, e G. O G vai ser o último, mas pelo menos de A até F, tudo bem? Você percebe que aqui metade dessa atividade você já sabe fazer. Construir o gráfico de determinada região você já sabe, que é a pergunta D. Determinar os valores de cada ponto e maximizar a função objetiva você já sabe. E dar a resposta também. Ao que você vai aprender a partir desta unidade, esses 3 primeiros aqui. Quais as variáveis de decisão? Ele não deu, você vai extrair do enunciado. Tudo bem? Qual a função objetiva? Ele não deu, você vai extrair do enunciado. Quais são as restrições? Ele não deu. Está lá no enunciado, nós vamos aprender a extrair de lá. Tudo bem? Então, vamos lá, seguimos aqui. Ok? Tudo que está em vermelho, dá para visualizar está em vermelho, é exatamente a resposta, tudo bem? Então, a solução. Quais as variáveis de decisão? Então, ó, tem que ficar bem claro
que você é o gestor de pesquisa operacional da sua empresa. Lembra que você trabalhou, inclusive, numa questão conceitual? E outras pessoas que não são da área de pesquisa operacional precisam da sua informação e precisam ter todas as variáveis bem claras para que eles possam trabalhar, tudo bem? Então, olha lá, quais as variáveis de decisão? O que deve ser decidido é o plano de produção. Volta lá no enunciado que ele está pedindo isso, ok? Isto é, quais as quantidades anuais que devem ser produzidas de P1 e P2. Isso é importante porque em alguns momentos ele vai dizer qual é a quantidade mensal, qual é a quantidade semanal, qual a quantidade diária. Então, ele vai lá no enunciado que ele está dizendo. Quantidade anual de P1 e P2. Portanto, as variáveis de decisão serão X1 e X2. Ok? O que você está dizendo é o X1, quantidade anual a produzir do P1. O que é o X2? Quantidade anual a produzir do P2. Você lembra que para efeito de pesquisa operacional no horizontal, X1, no vertical, X2. Só que agora, neste exercício, a partir de agora, você vai definir o que é o X1, o que é o X2. O que está no horizontal é a sua quantidade anual a produzir de P1. O que está no X2, quantidade anual a produzir de P2. Tudo bem? Qual a função objetivo? Função objetivo que eu sempre digo para vocês, eu quero maximizar ou quero minimizar. Volta no enunciado, ele vai dizer para você. Então, o objetivo é minimizar o lucro. Oh, desculpa, maximizar o lucro. Minimizar os custos, concorda? Eu quero maximizar o lucro, que pode ser calculado. Então, ele tem que dizer os valores que ele vai vender para maximizar esse lucro, ok? Então, o lucro devido a P1 é de 1.000 unidades, vezes o X1. X1 é a quantidade anual a produzir, está lá no pergunta A, tá certo? E aí eu coloquei entre parênteses, para ficar bem claro, lucro por unidade de P1 vezes a quantidade produzida de P1. E aí você tem em seguida também o lucro devido a P2. Quanto que é o lucro que ele vai vender? 1.800, está lá no enunciado. Então, 1.800 vezes o X2, que é a quantidade, vem aqui no pergunta A. X2 que é? Quantidade anual produzida de P2. Ok? Então, eu coloquei entre parênteses, lucro por unidade de P2 versus, ou multiplicado pela quantidade produzida de P2. Logo, o meu lucro total é o L de lucro, que é igual a 1.000x1 mais 1.800x2. Minha função objetivo é maximizar o L de lucro, que eu posso abreviar MAX de L de lucro, que é igual a 1.000x1 mais 1.800x2. Tá claro até aqui? Então, você percebeu que lá do enunciado você extraiu o que é o X1, que é X2, o que é a minha função objetivo. E que até agora nós só tínhamos a partir da função objetivo. Agora, antes eu preciso definir o que é X1 e X2, e aí em seguida eu vou procurar qual é a minha função objetivo. Sempre a função objetivo, em 99% dos exercícios, é dinheiro. Ou eu quero o máximo do lucro, ou eu quero o mínimo dos custos. Então, procura no enunciado onde tem valores, dinheiro. Ele diz que vai vender o P1 por 1.000 unidades monetárias e o P2 por 1.800 unidades monetárias. Tá claro? Agora vamos começar a brincar com as restrições. Ok? Quais são as restrições? Que é a pergunta C. As restrições impostas pelo sistema, que foi dado lá no enunciado. Então, eu tenho disponibilidade de horas de produção e tenho também a disponibilidade do mercado para o produto em demanda, que eu coloquei em verde aqui os dois. Tudo bem? Então, vamos começar a brincar antes com a disponibilidade de horas para a produção. Ele está dizendo que é 1.200 horas, ok? E que você tem disponível. Se você tem disponível, você entende que é menor ou igual? Ele poderia dizer, você deve usar pelo menos 1.200. E aí seria maior ou igual, tá certo? Mas como ele diz que você tem disponível 1.200, você deve usar até 1.200, tudo bem? Então, olha lá, horas ocupadas com P1. Ele não diz que o P1 vai usar 20 horas. Então, é 20 vezes o X1, ou seja, uso por unidade vezes quantidade produzida. Horas ocupadas com P2. Ele não diz que vai gastar 30 horas com P2? Volta no enunciado que você vai achar esses valores. Vezes o X2. Então, é uso por unidade vezes quantidade produzida. Total em horas ocupadas da produção, 20x1 mais 30x2. Qual é a minha disponibilidade? 1.200. Então, a restrição descrita nessa situação, neste meu enunciado, é, se tratando de horas, tudo bem? 20x1, que é a quantidade que eu vou usar para o P1, mais 30x2, que é a quantidade que eu vou usar para o X2, para o P2, desculpa, que eu chamei de X2, e eu tenho menor ou igual a 1.200, por quê? Porque eu tenho disponível até 1.200 unidades. Tudo bem? Então, já descobrimos uma restrição aqui, ok? Vamos na segunda agora. Disponibilidade de mercado para os produtos, que é a demanda.
Disponibilidade para o P1, 40 unidades. Então, quantidade a produzir de P1, que é o X1. Restrição descrita na situação, X1 menor ou igual a 40. Ou seja, se eu tenho uma demanda de 40, e nós que somos da área de logística sabemos muito bem que eu tenho, se eu quero minimizar os meus custos, quanto menos eu tiver, melhor. Então, se eu produzir só a quantidade que eu preciso, é o ideal, será um custo muito mais interessante e um lucro muito mais maior para a empresa, não mais maior. Ok, desculpa aí. E o segundo é disponibilidade para P2, que é 30 unidades. Então, quantidade a produzir de P2, que é igual ao X2, a restrição descrita é X2 menor ou igual a 30. Então, se você perceber aqui, neste meu slide aqui, eu já tenho 3 restrições. A primeira, ó, 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1.200. Uma outra, x1 menor ou igual a 40. E a terceira, que é x2 menor ou igual a 30. Cuidado não combinar esta com esta. Esta é uma restrição e esta é outra. Ele poderia ter dado para você, dizendo e fazendo uma combinação das duas restrições, mas ele não fez. Então, logo, você deve fazer a restrição de demanda separada de P1 com a P2. A P1 é o X1, a P2 é o X2. Tudo bem? E agora nós começamos a brincar. Você concorda que a partir de agora, então, veja lá no próximo slide aqui que eu tenho. Isso daqui já passa a ser agora uma coisa que não é estranha para você, concorda? Olha aí, visualiza aí. Resumo do modelo. Maximizar, que eu posso abreviar o L, 1000x1 mais 1800x2. Isso já é conhecido por todos nós, que nós fizemos até a unidade 4, concorda? Só não fizemos na unidade 1, que era conceitual. A partir daí, nós fizemos a unidade 2, 3 e 4, que eram todas a partir desses enunciados. E as restrições, que era o que eu já tinha também, olha lá. 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1.200, x1 menor ou igual a 40, x2 menor ou igual a 30, e a restrição de não negatividade, que eu sempre digo que eu não posso esquecer, em momento nenhum, em lugar nenhum, que é o x1 e x2 maior ou igual a 0. Tudo bem? E aí eu começo a brincar, que agora você já conhece. Olha lá. Então eu vou pegar a primeira coisa, eu vou reta 1, uma estrelinha, 20x1 mais 30x2 igual. Pronto, igualei. x2 igual a 0, o x1 é 60. x1 igual a 0, x2 igual a 40. Pronto. Nesta minha equação, eu já sei o valor de x1, já sei o valor de x2. Tudo bem? Eu posso aqui brincar ainda, que eu não fiz aqui, mas você pode fazer a regra de a prova real aqui também? Pode, só de você fazer de cabeça. 20 vezes 60, que dá 1.000. 20 vezes 60, que dá... Não, aqui não vai dar, não, desculpa, aqui eu não estou trabalhando com duas equações, desculpa. Aqui não dá, esquece. Ok? Bom, reta 2, veja lá, o x1 não é igual a 40? Eu tenho x2 nessa equação? Não. Então, logo, o x2 é igual a 0. Tudo bem? Reta 3, x1 eu tenho? Não, então é 0. x2 eu tenho, que é 30. Pronto. Agora eu vou fazer uma escala mínima que seja, para mim poder fazer os meus pontos. Ó, 0, 40, 60 na x1. Na x2 eu tenho 0, 30 e 40. Então, agora eu vou fazer 6 pontos de 10 em 10. Eu não vou fazer 6 pontos de 1 em 1, que vai dar 60 pontos, concorda? Então, é uma escala, eu vou fazer 6 de 10 em 10, que não é muito. E o x2 eu vou fazer 4 pontos apenas, 4 pontos, e de 10 em 10, tá claro? E aí eu venho aqui no meu gráfico bonitinho, olha lá. Então, aqui eu vou identificar x1, o que é? Produto P1. x2 é o quê? Produto P2. Ó, tem mais uma informação que eu preciso incluir a partir de agora, concorda? Então, essa é a minha reta 1, que eu chamei de 1, posso chamar de uma estrelinha, faço ela, x1 era 60, x2 40, volto para a função original dela, menor ou igual tende para o 0, o x2 aqui, ó, reta 2, o x1 era 40, x1 40, x2 é 0, então ela é uma reta por infinito vertical, ok? Então, volto para o sinal original dela, menor ou igual, tende para cá. O x2 aqui, ó, reta 3, o x2 é 30, o x1 é 0. Então, é uma reta horizontal, tá aqui, ó. Menor também tende para o 0, ou seja, toda ela tende para o 0. Logo, eu tenho esta figura aqui, que eu não sei qual que é, uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados aí, que quem é bom em geometria sabe qual é a figura de 5 lados aqui. Então, eu tenho, onde eu tenho os encontros das retas aqui, ó, A, B, C, D e E, tá claro? Então, o próximo você já sabe aqui, você já sabe, você já é doutor nessa área, você vai para o próximo e descobrir qual o valor de cada um dos pontos. Só de você visualizar aqui no gráfico, alguém tem alguma dúvida que o valor dele é 0, 0? Não precisa nem fazer. O B, alguém tem dúvida que o x1 é 40 e o x2 é 0? Não precisa nem fazer.
Este ponto E, alguém tem alguma dúvida que o x1 é 0 e o x2 é 30? Não. Então, o que eu preciso fazer na reta de Gauss é o C e o D, concorda? Então, vamos para o próximo slide aqui. Olha lá, regra de Gauss, ponto C e ponto D. Ponto C, enquanto na reta 1 com a reta 2. Vou igualar uma com a outra, o x1 já não está resolvido? Que é igual a 40? Não é só substituir aqui, então? Vou descobrir que o x2 é igual a 3,33. Aqui eu tenho duas equações. Posso substituir na prova real para ter certeza? 1.200 é igual a 1.200? Opa, certinho. Ganhei um pontinho. Ponto D, olha lá, o ponto D é o encontro da reta 1 com a reta 3. Mas o x2, que é a reta 3, já não está decidido, que é igual a 30? Ok? Então, vou pegar isso aqui e só substituir. Substituir, vou descobrir que o x1 é igual a 15. Aí eu vou substituir numa das retas, ou nas primeiras aqui, ó, o x1 e o x2, e vou descobrir que 1.200 é igual a 1.200. Percebe? Então, é verdadeiro também. Pronto. Agora eu já tenho em todos os meus pontos o valor de x1 e x2, que é o último slide para você fechar com chave de ouro. Volto para a minha função objetivo, que é maximizar o lucro de 1.000x1 mais 1.800x2. Uma vez que esses valores aqui, ó, é de x1 e x2, é só substituir aqui no 1.000 e no 1.800. Primeiro multiplica, depois soma. No ponto A é 0, no ponto B 40.000, no ponto C 63.993, no ponto D 69 e no ponto E 54. Ou seja, se eu quero maximizar a minha lucratividade, é meu ponto D. Mas eu preciso responder quantas unidades eu vou usar para o P1, quantas unidades eu vou usar no P2 e qual é o meu lucro. E essa unidade que eu vou usar, ela é manual, anual, diária, o quê? Então, o que é importante? Então, a resposta. A empresa deve fabricar anualmente, não é dia, não é mês, anualmente, isso é importante, 15 produtos de P1 e 30 produtos de P2, para maximizar a função objetiva e obter um lucro máximo no valor de 69.000 unidades monetárias. Tudo bem? Tranquilo? Então, abro agora para vocês perguntarem, questionarem e duvidarem aí também, para a gente ajudar quem não está presente aí depois a entender esse exercício, ok? Muita informação? Bastante. Bastante. Então, calma. Eu acho que hoje eu postei, era mais ou menos o meio-dia também, e não deu tempo de vocês visualizarem. Mas depois olha o gabarito com calma, que está lá postado, do jeito que nós comentamos, já está lá postado, e depois já tem uma atividade para vocês brincarem em cima dela também. E eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, só mudei os valores, ok? Então, não mudei os... Tá, deixei igualzinho lá, mudei só os valores. É para exercitar. Se tiver dúvida, dá um grito aí. Tudo bem? Certo. Eu vou dar uma olhada no gabarito também. Porque Isso. se olhando também dá uma luz, né? É verdade. É a luz no fim do túnel. É a luz no fundo do túnel. E eu montei ela bem didático lá para você ver. Fazendo a prova real, para ter certeza que está direitinho lá também. Eu dei uma olhada aqui por cima agora há pouco. Isso. Tudo bem? Olá, Miguel. Dá para tirar outro 10, Miguel? Dá sim, professor. Eu tinha visto um vídeo no YouTube, uma videoaula, Legal. e caiu bem isso aí que o senhor está passando agora. Isso, legal. A gente tem que primeiro montar o plano, né? Para Isso. depois resolver. Tem que estruturar, né? para depois resolver. Você percebeu que do meio para frente você já conhece. O problema é perguntar A, B Já. e C, concorda? A pergunta A, B e C que é estruturar. Foi. Estruturou, daí em diante o D, o E, fazer o gráfico, pronto, aí vocês tiram de costa. Né? Letícia, Nayara, dúvidas, questionamentos? Se eu achar essa videoaula de novo... Hã? Sim, professor, se eu achar esse vídeo que eu tinha visto, que é da forma que foi passada na videoaula, é bem simples, né, de entender. Se eu achar esse vídeo, eu vou mandar lá no grupo lá. Isso, pode mandar, gente, um para ajudar o outro, tá certo. Tá certo. Dá uma olhadinha nesse que eu indiquei aí também, acho que eu indiquei 1 ou 2 também, que tem algumas aulas justamente sobre isso também, legal. Ô, professor. Oi? Só Oi, fiquei Nayara. chateada porque eu não sei como que eu consegui errar a função
a função da prova. Eu consegui errar a função da prova. Você conseguiu, mas você viu o gabarito lá. Entendeu porque tá errada? Eu entendi. Agora eu tenho certeza que você não vai errar nessa. Porque tudo que tá lá tá aqui mais. também. Não, nunca mais. Uhum. Tudo que tá lá tá aqui também. Mais alguma coisa, percebeu? Ou tudo aquilo era pré-requisito para essa de hoje, concorda? Legal. Então tá bom. Quer mais algum questionamento ou podemos fechar a gravação aí e deixar disponível depois lá no YouTube? Tudo bem? Então eu vou parar a gravação. Tudo bem, professor. Mas tendo dúvida, me Tudo procura. bem. Deixa eu só fechar aqui, Beleza. então. Beleza. Deixa eu só agradecer a presença de vocês aqui também na nossa aula, para saber que todos lá, quem ouvir a aula vai saber que estava lá o Vinícius, a Letícia, o Miguel, a Nayara. Quem mais que estava aí também? Tinha mais alguém, hein? Uma menina também. Quem que era? Não, Miguel, Letícia, Nayara e o Vinícius. Tudo bem? Eram os 4, né? Tá certo? Tudo bem. Então, agradeço a presença de vocês e fechamos aí a nossa aula para ficar lá no YouTube disponível, ok? Mas a gente continua aqui. Espera aí que eu já volto. Vou só fechar aqui. Beleza, professor. Obrigadão aí Isso. pela aula.